Olá, Olá, Marina, tudo bom? tudo bem e você? Tudo bem, Você tá... prazer em te conhecer. Prazer é meu. Eu estava aqui comentando um pouco sobre a. Na verdade, só recomendei a leitura para as pessoas que estão nos escutando, que eu gostei bastante. É muito bom, né, esse livro. Sim, e tem uma leitura bem gostosa, né? Não é E uma acabou de leitura abrir no complexa. Word. A Olha só. Tinha tá aí. Oi, Gabi. Marina, você quer começar se apresentando? Claro. Bom, meu nome é Marina Coelho Araújo, eu sou advogada criminalista, eu sou doutora em Direito Penal e hoje eu sou presidente do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que na nossa área é o principal instituto brasileiro que lida com esses assuntos de ciências criminais. Nós temos aí 4.000 associados no Brasil. Então, essa é a minha vida. Eu trabalho com direito penal, eu vivo direito penal, eu amo, eu procuro fazer. Eu estou ainda procurando uma série que não seja de direito penal. Esse é o meu desafio agora. Séries no Netflix que não tenham direito penal, porque na hora que eu deito na cama que eu quero ver uma série, tinha que ser sem direito penal. Ah, o Thiago entrou agora, Tiago tá aí. tá aí. Thiago que fez o meio de campo. Sim. Tiago é um grande amigo, um excelente advogado, uma pessoa que com certeza honra o direito à defesa. Exatamente. Eu estava aqui falando que a gente está vivendo diversas polêmicas, né? Uhum, Entre elas está, de fato, o direito de defesa, né? Que eu acho que as pessoas estão tendo bastante dificuldade, principalmente quem não é da área jurídica. E agora, com tudo na internet, com tudo virando um grande palco, uhum, né? A público, você acaba tendo essas polêmicas aumentadas, né? uhum. Eu acho que o direito à defesa, Soraya, ele passa muito pela percepção dos cidadãos em relação à igualdade de todos. Então, o que, que acontece? O direito à defesa está muito ligado à democracia. Uma vez que a gente entende que o Estado ele é uma força muito maior do que os próprios indivíduos. Então, existe um equilíbrio aí que a gente não pode deixar com que o Estado faça o que ele quiser e deposite a sua força em cima do cidadão. Qual a maior força que ele tem? Mandar prender. Porque no Brasil não tem pena de morte. Então, a maior força do Estado é mandar prender. E a gente precisa ter um equilíbrio disso. Qual que é o equilíbrio desse direito? É o direito à defesa. É você conseguir se colocar dentro desse processo democrático, que é a distribuição da justiça penal, né? Porque o juiz que está lá e vai dar uma sentença, ele está agindo pelo Estado. Então, nessa distribuição de democracia, tem que ter um equilíbrio que tem que ter a ampla defesa. Existe esse direito para que o cidadão possa, com toda a amplitude, fazer a defesa dele perante o Estado, que é magnânimo, é enorme, tem muito mais força que cada um de nós. E o que eu vejo muito, eu não sei se eu te chamo de Soraya ou Sol, você, como eu... Como quiser. Pode me chamar de Sol. Então eu vou te chamar de Sol. E aí, o que acontece? Na verdade, o que eu vejo muito é que as pessoas no Brasil, elas têm dificuldade para se enxergar no outro. Então a gente sempre acha que é o outro que é bandido, que é o outro que é a pessoa ruim, que é o outro que faz coisa errada, nunca é a gente. Só que isso pode acontecer com qualquer um. E aí eu falo,
vamos pensar em crime tributário, porque crime não é só matar alguém. Você trabalha muito com tributos, né? Então, Sim. você sabe o tanto de gente no Brasil que não paga tributo. E sonegar tributo é crime. Então, não é o outro que é bandido. Se a gente for pensar assim, nós também já fizemos coisas que podem ser caracterizadas como crime. Então, eu costumo sempre dizer só o seguinte: o bem e o mal separadinho mesmo, gente, só existe lá em Orlando. Na Disney, que fica o castelo de um lado e a galerinha do mal do outro. No resto do mundo, a gente é tudo misturado. Pode ter um momento que a gente tenha alguma situação que nos leve a praticar um crime. E nós temos que responder por esse ato, porque a nossa liberdade depende dessa responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Mas, por outro lado, a gente tem que ter ampla liberdade de nos defender. E, para isso, a gente precisa de um técnico. A gente precisa de um advogado. E a gente, quando recebe a pena, tem que cumprir. Então, na verdade, esse mecanismo é um mecanismo lindo, Sol. Ele é lindo porque ele diz sobre a nossa liberdade de fazer o que a gente quiser. Mas a gente vai responder pelos atos equivocados e contra a lei. Mas quando a gente for responder, a gente vai responder de acordo também com esse processo de liberdade democrática, que é a amplitude da defesa. Então, e o que eu sinto muito? As pessoas, eu sinto que elas não têm, a Gabriela aqui falou, elas não têm empatia com o outro. E você sabe que eu me preocupo muito com isso, porque a Hannah Arendt, que é uma filósofa, né, judia, alemã, que fugiu da guerra, acabou se radicando nos Estados Unidos, ela, quando ela foi estudar e entender por que tinha acontecido tudo isso, porque é óbvio que estudar para entender o que tinha acontecido com ela, né, com a situação dela pessoal. Então, ela perguntou, e ela chegou numa conclusão que é o seguinte: no totalitarismo e nesses regimes autoritários, as pessoas não se reconhecem no outro. Então, elas sempre se entendem como diferentes do outro. Diferente significa vale para o outro, mas não vale para mim. Então, isso é muito sério. A gente está vivendo um momento no Brasil que me leva a recordar desses ensinamentos de Hannah Arendt. Quando a gente entende que a gente precisa ter igualdade na sociedade, não só uma igualdade formal, a gente tem que ter igualdade concreta, que as pessoas reconheçam essa igualdade. Eu sou igual ao outro, eu me reconheço no outro. A partir do momento que eu não me reconheço no outro, o que vai acontecer? Eu vou entender que o meu direito é diferente do dele. Porque já que eu não me reconheço nele, nós somos diferentes. Eu tenho um direito que ele não tem. Então, eu sou do bem, ele é do mal. Se ele é do mal, ele não vai ter direito de defesa. E isso leva a uma diferenciação dos cidadãos, uma desigualdade social, racial. Leva-nos a entender e a pensar que o outro é inimigo. Leva-nos a uma coisa pior ainda, a meu ver, que é não escutar o outro. Não entender o que o outro tem para dizer. Não ouvir qual é a versão. E não ouvir com o ouvido aberto, né? Não é simplesmente falar, fala aí. Não, é escutar, considerar, né? Tudo isso está dentro do direito de defesa. Está dentro do mecanismo que a Constituição brasileira criou para que a gente possa ter a distribuição da justiça penal equânime entre as pessoas que estão processadas. Eu falei muito, né, Sol? Não, é isso mesmo. Inclusive, assim, eu conversei com o Anastácio, eu falei, Anastácio, me ajuda aí com umas perguntas para eu fazer para a Marina, né?
E uma delas é exatamente relacionada a isso, que é a primeira pergunta que ele me quando ele é para outros, mas tão importante quando ele é para os nossos. Justamente nessa ideia de que a gente tem, de que vale para os meus amigos, né? Mas não para os meus inimigos. E a Exato. gente vê isso frequentemente, inclusive nessa. Marina, Marina Só está. deu uma Eu estava falando que isso nessa. A gente acompanha, tem acompanhado aí a CPI, e isso está descarado, né? Nas ridicularizações. Tudo bem, é inimigo, mas tem todos os direitos, tem, né? Então, aí a gente precisa. Você está me ouvindo? Tô. Aí a gente precisa que, para mim, são um pouco diferentes. E isso Tá. que o Tiago falou é muito sério. A gente sempre pensa em 2 pesos, 2 medidas. Quando é para os meus, tá ótimo. Quando é para o dos outros, aí eu não quero. Então, nesse caso da CPI, é um caso típico disso. Muitos advogados, e o Tiago sabe disso, muitos advogados que, quando advogavam na CPI, sempre foram favoráveis e entenderam que a pessoa não tinha obrigação, porque não tem mesmo. Ele está sendo processado, ele está sendo investigado criminalmente. Ele tem o direito de não produzir prova contra si mesmo. Então, ele tem o direito de se calar. Muita gente defendeu lá atrás que eles teriam o direito de se calar e agora entendiam que o Pazuello tinha que ir e era obrigado a falar. Isso está errado. Ah, não, porque ele é uma pessoa pública. Não interessa, ele já não é mais ministro. Como ministro da Justiça, ele também tem direito de defesa e ele também tem o direito de não fazer prova contra ele mesmo. Ah, mas você está falando isso, você não está nem aí para a pandemia? E aí começa a misturar os argumentos. Não tem Exatamente. nada a ver a pandemia. Assim, lógico que eles estão investigando a pandemia, mas o fato de eu entender que ele tem o direito de permanecer calado não significa que eu não estou absolutamente preocupada com a pandemia. Agora, a gente Exatamente. precisa acreditar e na lei. É isso que eu acho que falta. A gente precisa acreditar e seguir a lei. Não só os cidadãos, como os promotores, os juízes. As pessoas têm que seguir o que está na lei. Não tem que fazer o que elas acham certo. É o que está na lei. É por isso que existe a lei, senão daqui a pouco a gente está crucificando as pessoas em praça pública, né? Exatamente. E eu sempre falo, tem uma coisa, assim, porque eu tenho 2 filhos, né? E já sou advogada há muitos anos. E eu sou advogada porque eu quis ser advogada. Então, assim, eu não. Foi uma escolha minha. Eu poderia ter prestado concurso, eu poderia fazer o que eu quisesse, né? Mas eu quis ser advogada, eu amo ser advogada, eu acho que é um ofício maravilhoso. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: eu sempre tive muitas pessoas me perguntando assim: ah, tá, você está dizendo tudo isso, mas eu quero ver se alguém fizer alguma coisa com a sua filha. Você vai achar o que dessa pessoa? E a minha resposta é sempre o seguinte, Sol. Eu preciso entender que uma reação de mãe é uma reação irracional. Ela não pode ser a reação que o Estado vai ter em relação a essa pessoa. Lógico que se tiver acontecido alguma coisa com a minha filha, eu vou querer trucidar uma pessoa. Se Deus quiser, não vai acontecer nada. Mas é uma reação irracional minha. O Estado ele foi criado justamente para reduzir essa irracionalidade entre as relações formais. Sim. Então, o Estado não pode olhar para uma mãe que teve um problema e falar qual é a reação dela, então vou ter a reação igual. Não.
O Estado não pode fazer isso, senão é o que você falou, a gente vai acabar vivendo num mundo que cada um vai fazer o que acha certo. E aí a gente não vai viver mais. A gente vai ter uma guerra. Exatamente. Ou talvez voltar a um estado absolutista, né? Que também a Também. gente tem dificuldade de conviver com a democracia, né? Talvez por ela ser nova no Brasil e entrar numa situação que, né, já tinha uma disparidade social muito grande, né? A gente tem dificuldade. É porque eu vejo assim, a democracia exige amadurecimento. Então, hoje mesmo eu estava numa palestra que um ministro deu lá no IBCCRIM, e ele dizia justamente isso. Ele dizia assim: quando eu estou numa democracia, eu preciso ouvir o que o outro está falando, a crítica dele, e entender que assim, ele está me criticando no meu papel, na minha história, na minha. Eu preciso ter tranquilidade para entender essa crítica como crítica do meu argumento, como crítica das questões que eu acredito. E olhar para aquilo e entender, bom, eu não vou, eu não quero pensar que nem ele, eu penso do meu jeito, ele pensa do dele. Ok. Agora, hoje em dia não é assim, as pessoas querem convencer as outras o tempo todo da opinião delas, que é a melhor Sim, possível. Então, assim, não, eu não vou te falar que eu penso alguma coisa, eu vou te dizer que você tem que pensar igual a mim. É isso que não dá. Na democracia, a gente não pensa igual, a gente cria consensos. E eu tenho aprendido muito isso, Sol, na minha presidência do IBCCRIM. A gente, desde da chapa, da formação da chapa e tudo mais, a gente tem buscado formar esses consensos, buscado formar essas ideias e ouvir o que as pessoas pensam, com educação, e todo mundo falando com educação, né? Ninguém falando como se o outro fosse, né, respeitando, tendo empatia pelo outro. São histórias muito diferentes. A gente tem no IBCCRIM muita gente na gestão. Então, são histórias muito diferentes, origens e pessoas. Agora, a gente incorporou 20% de cotas de pessoas autodenominadas negras na diretoria. Então, são histórias muito diferentes e é muito legal, muito rico. Só que isso faz com que a gente tenha que pensar e repensar as nossas verdades o tempo todo. E é isso que dá trabalho na democracia. E as pessoas não querem sim, fazer esse exercício, entendeu? exato. Não, faz todo sentido. Eu até peguei aqui uma frase que estava no livro, né? No texto que você indicou, do, quando assumiu a presidência do STF agora, né? A corte deve se ajustar ao sentimento constitucional do povo. E aí tá o erro, né? Quando você joga a interpretação da Constituição pelas opiniões do povo. E quem é esse povo que é tão diferente, né? Um povo feito por quem, né? E como que o povo vai ter esse discernimento, né? Qual que é a quantidade aí estabelecida de, né, suficiente dentro de uma democracia de opiniões? Ah, não, o povo vota unanimamente por tal decisão. Quem é esse? Né? Qual a quantidade que se foi medida aí? É, É o povo que está na internet? É o povo que deu like lá? Ou são as pessoas que estão na periferia, que estão vivendo uma realidade totalmente diferente, né? Que não conhecem uma realidade de conforto, né, físico, conforto psicológico e entre outras coisas, porque convivem com uma situação sempre muito difícil, né? De fome, falta, né, de saneamento, de escola, entre outras coisas, saúde. E aí, é esse povo que está decidindo? Quem é, né? isso é uma questão que vem sendo muito debatida em relação à democracia, né? Porque a gente tem esse populismo autoritário, né? Que leva à ideia de que
esse governante, essa pessoa pública, ela está ouvindo o povo e por isso ela vai ser mais democrática. E isso é um engodo, porque na verdade a gente já tem, lógico que a gente tem que ouvir o povo, mas a escuta das pessoas tem também procedimentos. E esses procedimentos são institucionais. E são eles que são legítimos para que o povo seja ouvido. Então, se eu quero ouvir o povo, eu vou fazer um plebiscito sobre algum assunto. Se eu quero ouvir o povo, eu vou fazer uma eleição para a Câmara dos Deputados. Eles têm lá os representantes, né? Ah, mas ninguém faz eleição para o STF. Não, porque para o STF é um equilíbrio de poderes. O executivo indica, o legislativo sanciona, né? Que ele faz a sabatina. Então, os dois que são representantes do povo, exato. indicam lá. Então, assim, na verdade, esse populismo autoritário que se diz democrata direto é um engodo. Ele está querendo enganar as pessoas para retirar a liberdade delas. Porque depois que ele conta que a cenourinha está aqui, ele tira a cenourinha e esconde. E aí vem a censura, aí vem a falta de liberdade de ir e vir, aí vem a falta de liberdade de crítica, aí vem todo o problema que a gente já vivencia e enxerga em vários países da América Latina. Principalmente Venezuela, agora é El Salvador. Quer dizer, nós temos, e já vimos isso acontecer na Polônia, vimos isso acontecer em outros lugares. O que a gente precisa entender é que ouvir a voz do povo numa democracia tem canais institucionais legítimos. E são esses canais que devem ser levados em consideração. Mas, Marina, que absurdo é esse? Eu não posso fazer uma manifestação? Pode. Manifestação é absolutamente livre. Tem que fazer, tem que criticar. Com a pacífica, né? Tem que ir para a rua, tem que se manifestar, não tem nenhum problema. Isso vai ser ouvido pelos órgãos competentes e transformado em canais de instrumentos. Agora, uma coisa é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o canal dele é a Constituição. Ele tem que ouvir a Constituição que foi feita, foi promulgada por todos os representantes do povo. Ele tem que ouvir a Constituição, ele não tem que ouvir a mídia social, ele não tem que ouvir ninguém. Porque é o seu papel, né, de guardar a Constituição. Exatamente. E ele tem que fazer esse papel contra-majoritário, muitas vezes, para poder segurar a irracionalidade da sociedade e a absoluta imaturidade que eu me coloco no meio para viver muitas coisas que acontecem. Então, a Constituição tem que ser o que o STF vai ouvir, porque esse é o papel dele. Quem vai ouvir o povo diretamente, e isso o brasileiro não faz, é ir lá no deputado da cidade dele e perguntar o que o sujeito está fazendo. Quem que você votou no legislativo na última gestão? Vai atrás dessa pessoa. Vai atrás. Vê o que ela está fazendo. Sabe que na Alemanha tem um vínculo direto dessas pessoas, dos deputados, né? Lá. Eles voltam para a cidade deles e tem reuniões diretas com as pessoas que estão ali do lado deles. Aqui a Clary Moselli perguntou por que essa polêmica sobre o direito de defesa está tão fervorosa. Eu vejo, já faz algum tempo que isso está andando assim, né? Mas eu vejo que ela tem sido acirrada só justamente por essa posição das pessoas do eu e os outros. Então, tudo que é dos outros, eu vou malhar. É dos outros, não tem direito de defesa, o outro é inimigo, tem que ser jogado no chão, tem que ser levado pro pelourinho. Então, é o outro. Eu não, o outro é mal. Ele está fazendo mal para a sociedade. E isso é um tipo de incitação da sociedade que está muito frequente nos últimos tempos no Brasil. Essa incitação do
Não é um diálogo, eu não vou ouvir o outro, eu vou convencer o outro, porque se eu não convencer, ele é do mal. Exatamente, esses discursos de ódio, né? E Sim. esses discursos de ódio são discursos que inviabilizam a democracia. Não podem ser levados em conta numa democracia. Porque, de alguma forma, a gente convive todo mundo no Brasil. Nós somos uma Sim. comunidade. Nós somos brasileiros. Quer dizer, como é que a gente pode viver, Sol, pensando tanto de gente que está morrendo sem medicamento, sem oxigênio, o tanto que está morrendo de gente a partir de violências na periferia. A gente é uma comunidade, a gente sente tudo isso de alguma forma, é a energia que o nosso país tem. E a gente precisa olhar para isso como comunidade. Não é o outro, somos nós estamos dentro desse cenário. Então, esse discurso, as pessoas não enxergam. A gente precisa começar a enxergar. O discurso é: nós somos brasileiros. Nós todos, não é ele que é e eu não. Nós todos somos. Então, acho que esse é um ponto que tem acirrado essa discussão. E é um exercício, né, de exatamente isso, de respeito às diferenças de opiniões e também o exercício de aceitar aquilo que a gente não entende tecnicamente, não querer impor uma opinião só porque é uma opinião e porque eu acho isso, porque a gente tem que entender que, sabe, para certos assuntos nós somos leigos e a gente precisa buscar as informações adequadas, Exatamente. né? E Na isso também questão tem de se perdido. defesa, eu acho que isso é muito forte o que você está dizendo, porque qualquer bar que as pessoas sentam, elas vão falar de algum crime que aconteceu, a opinião delas, quem que é culpado e quantos anos o juiz tem que dar de pena. Então, assim, o que os médicos estão vivendo hoje, todo mundo acha que é médico, sabe que é Covid e tudo mais, nós penalistas já vivemos há muitos anos. Porque todo mundo acha que sabe direito penal. Porque se praticou um crime, tem que ir preso na hora, não pode ver ninguém da família, não pode fazer nada e vai ser condenado. E não é assim, não é desse jeito. Não é porque a pessoa foi presa em flagrante, por exemplo, que ela vai ser condenada. Ela tem que seguir o rito. E, na verdade, é o que eu falei aqui para você. Quando a gente entende que o direito de defesa ele faz parte do processo democrático de distribuição da justiça, e quando eu entendo que o outro é igual a mim, se acontecer com ele, vai acontecer comigo, quer dizer, se ele tem o direito de defesa, eu também vou ter. E eu cansei de ver cliente que criticava muito as pessoas e 6 horas da manhã um dia a Polícia Federal bateu na casa dele. Entrou com mandado de busca e apreensão, com uma postura super complicada, porque é difícil receber uma busca e apreensão às 6 horas da manhã na tua casa. Você dormir na tua cama, chega a polícia aqui, não é porque toca campainha. Deve ser uma sensação É um horrorosa. negócio muito, 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 muito invasivo. E E aí, quando traumático, você né? vivencia isso, e muitas vezes você vivencia isso entendendo que você não fez nada de errado ou que você não fez nada diferente do que o outro faz. Então, aí você percebe a importância do direito de defesa. A importância do que eu te falei, o equilíbrio entre o cidadão e a força estatal, que o direito de defesa traz. Então, a gente tem que se importar com os direitos como um todo, do outro que é meu também. Porque se um dia eu precisar, sim, eu vou ter esse direito. E, na verdade, muita gente, viu, Sol, pensa assim, eu nunca vou precisar de direito de defesa. E não é verdade. A gente não sabe. A gente não sabe. Porque muita coisa pode acontecer. Você pode atropelar uma pessoa na rua. Você pode, de alguma forma, praticar um crime tributário. Ou você pode ter uma empresa e a sua empresa fornecer um produto que está com defeito e alguém falecer por conta desse defeito. Então, são coisas muito próximas do nosso dia a dia que podem acontecer. Sim. E para isso, a gente vai querer ter uma defesa. A gente vai querer que o direito valha para a gente. Como tem que valer para todo mundo.
Então, a gente precisa, como brasileiro, entender isso. Nós temos que nos colocar, todo mundo, no mesmo cenário, que é um cenário de direitos fundamentais. Se eu tenho direito, o outro também tem que ter. Não pode ser só para o outro, tem que ser para mim. Sim. E o direito de defesa tem esse viés. É engraçado que a gente pode até pensar nisso em relação à pandemia que a gente está vivendo, né? Fazer uma relação com a questão da saúde e das vacinas. As vacinas só vão realmente funcionar na nossa sociedade quando todo mundo receber, né? Não Exatamente. adianta, ai, uhul, eu recebi minha vacina, o resto que se lasque. Isso não vai resolver em nada. Isso não Exato. vai me proteger de nada, não vai proteger os meus filhos, a comunidade, né? De nada. Então, É, assim, só quando todo mundo estiver amplamente protegido é que a gente, de fato, vai conseguir sair dessa, né? eu acho que a perspectiva do coletivo, a partir de uma visão que a gente tem do final do século XIX, século XX, a ideia do indivíduo, ela foi cada vez mais aprofundada. E ela foi aprofundada, lógico, com razão, para a gente entender o papel do indivíduo na sociedade, como ele tem que se transformar, como ele deve se colocar, quais as questões que envolvem o indivíduo. Só que a gente acabou ficando míope em relação ao coletivo. A gente acabou focando tanto no individual que a gente não se sente parte de um coletivo. E principalmente no Brasil, a gente está vivendo muito esse momento do o outro é que é ruim, o outro é que é mal, o outro é que está fazendo tudo errado, o outro é que tem essa questão. E não é verdade. Sim, É a gente. A gente é parte do todo. E a gente tem que se colocar nessa parte. E não só se colocar, como fazer o seguinte: trabalhar pelo coletivo. Trabalhar pelo coletivo é fundamental. E nessa pandemia a gente viu que as pessoas se isolaram mais. Então esse trabalho pelo coletivo ainda ficou pior, mais difícil de fazer, porque as pessoas estão muito isoladas. Então, no direito de defesa, entender que aquilo não é um direito de um, mas ele é um direito da comunidade. A comunidade tem o direito que a justiça seja distribuída de forma equânime, e para ela ser distribuída de forma equânime, eu tenho que ter o equilíbrio do direito de defesa no processo. Então, é lógico que eu, cidadão, quero uma justiça equânime. Então, eu tenho que ter e lutar para que todo mundo tenha direito de defesa. Então, quando a gente perceber essa perspectiva, a gente vai entender que esse direito não é dele, esse direito é nosso. E é isso que a gente precisa batalhar no Brasil. Essa sensação do coletivo ainda é muito incipiente no nosso país, infelizmente. muito, muito mesmo. E a gente agora, então, está realmente até mais aflorado. E quem sabe, quando a gente tem assim, um momento que isso aflora, né, a gente não comece a repensar e talvez construir um coletivo melhor, né? Exatamente. Eu vejo muitas ações também ao mesmo tempo que a gente tem esse momento, e você vê, uma ação coletiva seria o isolamento, né? Eu vou me isolar para que eu não espalhe o vírus por aí, né? Porque eu evite tão. A gente está vendo uma coisa que, assim, uma ação coletiva é Parece que o meu isolamento. É muito louco, né? mas às vezes eu penso assim, essa pandemia, eu acho que até o isolamento é uma ação coletiva. Mas o que eu vejo muito, Sol, é que é o seguinte, as pessoas se enfiam em casa e dane-se o mundo. Ah, Porque sim. estar ali dentro não significa que você não pode agir, que você não pode recuperar as coisas, que você não pode falar com as pessoas, que você não pode mobilizar Sim, o seu redor. Quer dizer, não é se enfiar em casa e lá ficar. A gente tem um papel, né, sim, para cumprir. Esses dias eu com fiquei muito certeza. feliz, Sol, porque eu estava aqui em casa no almoço e eu não sei o que meu marido estava falando, alguma coisa de a gente precisa que o governo faça, era alguma coisa assim de a gente estava conversando de política pública e tal. Aí o meu filho, que tem 15 anos, falou assim, o Fernando, pai, não é o governo que tem que fazer, o governo é nosso espelho. Enquanto a gente não fizer, o governo não vai fazer. E eu vou contar que meu coração
encheu de Ah, com orgulho, certeza. porque ele tem 15 anos, ele já entendeu que ele não vai esperar cair do governo, que a gente vai ter que agir, que a Isso nossa traz uma comunidade... esperança, né, para as próximas gerações. Exatamente, exatamente. Aqui, o Sol, uma pessoa A perguntou sobre a Ive, questão de se manter calado. É isso. isso. Então, na verdade, o que que acontece, né? No Brasil, a gente tem uma consolidação de um princípio que é a ampla defesa, né? Dentro desse princípio da ampla defesa, tem um princípio que chama do nemo tenetur, né? Que é aquele princípio que a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesma. Então, ela pode se manter calada quando perguntada alguma questão que a resposta pode incriminá-la. Então, na verdade, esse é um direito constitucional que está ligado à ampla defesa e é um princípio que é o princípio do não produzir prova contra si mesmo, não se autoincriminar. Ninguém é obrigado a se autoincriminar. Então, no Brasil. Então, a gente tem essa questão da garantia de poder permanecer calado se a pergunta representar, de alguma forma, uma autoincriminação. A Marina está perguntando: o direito de defesa é para todos quando muitos não podem pagar por uma defesa mais efetiva? Então, Eu esse é acho um que o livro ia entrar nesse assunto, né, inclusive. Depois eu vou te mandar algumas outras coisas do livro. Ele está aqui na minha frente porque ele fica. Eu gostei tanto desse livro, esse advogado, Ai, que mostra a capa do livro para o pessoal ver. Eu adorei esse livro, estou com vontade de comprar. eu vou pegar aqui. E, e tem uma leitura super tranquila para quem não é da área jurídica. Esse Eu acho que ele autor, escreve muito ó, bem. esse livro é esse aqui, ó. O Luciano Feldens é um advogado, ele foi procurador da República, ele deixou de ser procurador e virou advogado, né? E ele é um dos melhores advogados que eu conheço no Brasil, um sujeito muito, muito bom mesmo, assim, ele é muito, muito preparado, conhece. E ele escreveu esse livro agora na pandemia, acabou de sair do forno, tipo, acabou de sair mesmo. E é muito, muito bom, que foi algumas páginas que eu te mandei. Então, na verdade, essa questão da efetividade do direito de defesa tem a ver com duas coisas. A questão de quem pode pagar um advogado, que é um ponto bem relevante, mas que no Brasil a gente já tem a Defensoria Pública. Então, assim, no Brasil, a Defensoria Pública é um órgão muito relevante, gente, muito. Porque os defensores são muito bons. Porque tem muita coisa feita pela Defensoria. É suficiente? Não, ainda não é. Eu, por exemplo, participo de 2 projetos de defesa pro bono, que eu atuo para pessoas que não têm dinheiro para pagar advogado. Então, além da defensoria, ainda tem outras pessoas que fazem esse trabalho voluntário. Eu faço esse trabalho voluntário. Porque não tem como, realmente o Estado não dá conta de dar defesa para todas essas pessoas. Mas elas podem ter o recurso da defensoria, o recurso da OAB, quer dizer, tem alguns outros recursos. E por outro lado, Sol, tem a questão da defesa efetiva, porque muitas vezes você pode ter um advogado que você pagou, que está ali, e o sujeito não te defende. Sim. Então, a sua defesa é nula, quer dizer, o sujeito não defende. A gente costuma dizer que o réu está indefeso. Então, muitas vezes, quando você está numa audiência e você vê o advogado meio atrapalhado, fazendo alguma coisa que atrapalha a defesa do cliente, a gente fala, nossa, o sujeito está indefeso. Porque, na verdade, mesmo tendo advogado, o advogado não representa uma defesa efetiva. Então, isso é uma questão, mas como a gente Sim. ainda tem muita coisa para chegar na defesa como um todo, no direito de defesa para todo mundo, a gente ainda não tem essa preocupação de olhar para todas as defesas inefetivas, entendeu? Sim. E tem uma questão aqui que o livro trouxe, pelo menos do trecho que eu li, sobre a súmula, acho que é 523, né, do STF, Uhum. que a ideia seria a mudança, né, a alteração dessa súmula, porque
Eu não entendi ao certo, porque parece que você considera nulo quando não há defesa, mas se há uma defesa, mesmo que ineficiente, não tem Não, a nulidade. é. Então, Isso. é isso que eu estava te dizendo, né? Na verdade, esse juízo da ineficiência da defesa ainda é muito Não. longe da nossa realidade. Tem muita gente que não tem nem defesa, quanto mais a gente fazer um juízo dessa ineficiência. Então, é isso que ainda está muito longe da nossa realidade. A gente, o que a súmula diz é tem que ter defesa, mas ela não Certo. faz um critério em cima dessa defesa, entendeu? Entendi. Ó, o Fernando Neisser entrou também. Legal. Eu tô começando o É, dia com. Eu comecei o dia com o Fernando e vou terminar aqui e com. vai terminar, claro. Por que não, né? Ah, eu tenho mais umas perguntas aqui do Anastácio. Pode Eu acho que falar. ele tinha feito uma segunda parte daquela primeira pergunta, né? Por que que o direito de defesa é criticado para os outros? E aí ele fala assim: isso se revela ainda mais quando vemos ex-críticos dando habeas corpus para si. Era aquele exemplo que você deu do seu cliente, né? Que Eu fiz ele. a pergunta inteira. Ah, então vamos lá. É, naquela questão do direito de defesa, que é criticado para quando é para o outro, mas é bem recebido para quando é para os meus, né? A segunda pergunta seria assim: isso se revela ainda mais quando vemos ex-críticos da Constituição Federal e do STF manejando habeas corpus para si? É. Então, é aquela história, né? Tem gente que fala, nossa, quem faz habeas corpus é bandido, tem que ser queimado na fogueira. Aí, quando o sujeito tem algum problema, ele vai lá e faz um habeas corpus. E a democracia é isso, né, gente? Ainda bem que nós temos canais institucionais que não ouvem tudo que as pessoas falam. Os canais Sim, têm que ter uma estabilidade. Um dia a tem que pessoa quer ter, pôr né? habeas corpus, outro dia não é. Ainda bem que não é ela que tem que pensar, né? O Já canal tem que ter pensou? uma certa estabilidade. Só que quando precisou da democracia e da justiça distribuída de forma democrática, utilizou o habeas corpus para se defender. Então, isso é lindo. Eu acho que isso só corrobora o que a gente estava falando aqui. Com A gente certeza. tem a liberdade de pensar que o habeas corpus é ruim. Só que a gente tem a liberdade de entender que quando eu precisar de um habeas corpus, ele vai ser um instrumento hábil para mim, para minha E defesa. eu vou ter esse direito, né? E eu vou ter esse Inclusive. direito. Então, tá bom. Agora, dizer que isso não é uma hipocrisia é aquilo que a gente já falou. Para o outro, pode valer, né? Mas para mim, não. Então, acho que o entendimento do coletivo, nesse caso, tem que ser mais Com, colocado. cer com certeza. Vamos lá, mas tem mais duas perguntas aqui do Tiago. O direito de defesa é respeitado nos tribunais? Quais são os tribunais que menos o respeitam? Essa pergunta eu vou responder assim. Bom, o direito de defesa é respeitado nos tribunais? Olha, eu vou dizer pela minha experiência, tá? Eu tenho uma experiência muito positiva. Eu sou advogada há 20 anos e foram poucas as vezes que eu não fui recebida nos tribunais, pelos ministros, juízes. Então, assim, é lógico que em alguns momentos eu tive que exercer uma defesa combativa, no sentido de dizer, não, eu não posso aceitar isso, né? Eu tenho que ter uma Sim, fala. Agora é o horário da defesa falar. E se a defesa não fala, pode ficar prejudicada. Então, assim, eu não vou te dizer, Sol, que nem sempre eu fui acolhida. Isso é outra coisa. sim, Mas eu sempre fui recebida. Eu penso que os tribunais no Brasil ainda estão muito longe da realidade concreta do país. Então, isso atrapalha o direito de defesa. Porque quando a gente conta uma situação de determinada pessoa, por exemplo, para um juiz de São Paulo, do Tribunal de São Paulo para um tribunal do Rio de Janeiro, ele vive uma situação que não existe nada nem próximo da situação que eu estou contando para ele
de uma pessoa que foi presa por tráfico de drogas na periferia, com pequena quantidade e tudo mais. Então, assim, esse distanciamento da realidade em relação aos tribunais brasileiros e os juízes de segunda instância, né, que seriam os desembargadores, atrapalha um pouco o direito de defesa, porque fica parecendo que a gente está contando alguma coisa que não existe. E o magistrado tem dificuldade de enxergar aquela realidade. Então, o que eu diria é, o que mais atrapalha hoje o direito de defesa é essa olimpização, vamos dizer assim, dos desembargadores, entendeu? Se colocarem muito acima, num Olimpo totalmente separado do que acontece na realidade. Então, isso eu acho que atrapalha. Mas É um problema. eu não vou dizer que eu não posso dizer isso, porque não é verdade. Da minha experiência, eu sempre fui recebida, fui ouvida, e evidente que tive momentos em que tive que exercer a minha combatividade, e momentos em que eu percebi que a minha defesa estava fazendo nenhuma diferença, mas eu estava lá, eu exercia a defesa, entendeu? Então, e eu sei que muitas outras pessoas tiveram experiências diferentes. Então, acho que o Brasil ainda não é um país que respeita o direito de defesa de forma ampla e restrita. Sim, E eu não entendi. sei quanto ao tribunal, não sei qual tribunal, não saberia dizer. É, foi pergunta do Anastácio. Ele tem mais uma aqui. Por que as defesas dos cidadãos comuns devem ser públicas e passarem pelas críticas da imprensa e população, mas as acusações contra juízes e promotores correm a portas fechadas e são invariavelmente sigilosas? Então, eu discordo dessa informação, tá? Não é verdade que os processos de todos os cidadãos comuns são públicos, não é verdade. Tem Sim. muitos processos que são, sim, privados e fechados. Por quê? Porque a regra no Brasil é a publicidade. O processo tem que ser público, mas Certo. tem razões que podem levar os juízes a decretar o sigilo. Muito bem, vários casos são decretados sigilo do cidadão comum. Então, não é verdade que todos os casos são. E muito pelo contrário, e por outro lado, tem muitos casos só de juízes, de pessoas de altos cargos, que os casos viram públicos justamente para execrar aquela Para pessoa. ser. Para fazer com que ela seja vista como bandida, como má, como Sim. criminosa. Então, eu vejo isso muito mais nos casos. A grande repercussão desses casos são muito mais em quem tem poder, em quem tem cargo, do que no cidadão comum. Porque o cidadão comum, ninguém quer saber do processo. Tanto faz, né? A gente quer puxar o tapete daquele cara lá para tirar ele Exatamente, dali, né? exatamente. Agora, o Tiago pode estar falando, por exemplo, de alguns casos de júri. Alguns casos de júri, em que as pessoas realmente aí têm uma situação de mídia. Porque o sujeito jogou a mulher do 10º andar. Vamos imaginar um caso de violência, né, contra a mulher. Então, realmente o sujeito vai ter a vida dele devassada, porque ele vai ter, o processo vai ser muitas vezes público e colocar aí para andar, né? E quando a gente tem esses casos de pessoas que têm um pouco mais de poder, às vezes elas conseguem que isso não seja tão publicizado. Mas hoje no Brasil, eu vou te dizer uma coisa: está faltando critério para restringir a publicidade do sigilo dos autos. Está faltando critério. E está faltando não só critério, como seguir o critério. Então, assim, gente, vamos entender o seguinte: a regra é público, legal. Então, quando eu for dar sigilo, eu tenho que ter critério. Porque muitas vezes o critério é só para defesa. Então, o promotor sabe do que está acontecendo, o juiz sabe, a defesa não, porque é sigilo. Não, pera um pouquinho. Tem procuração nos autos. Eu já cansei de descobrir denúncia contra o meu cliente
no Jornal Nacional. Por quê? O promotor dava notícia para o Jornal Nacional, mas não dava para mim. Então, assim, tem essa questão, sim, de sigilo e não sigilo, mas o que está faltando é critério objetivo para esse tipo de sigilo. E outra coisa que eu quero só deixar aqui, assim, uma provocação, Sol, e que eu tenho pensado muito nisso, é o seguinte: a publicidade na imprensa de atos que são crime, né, que são caracterizados como crime, em vários outros países tem regras para tornar esses atos públicos. Por exemplo, a pessoa não pode tirar uma foto da pessoa algemada e colocar no jornal. Por que ela não pode fazer isso? Porque aquela pessoa não foi nem condenada ainda. Quando aparece essa foto no jornal, todo mundo olha para ela como o quê? E já condena, né? Então, o que os outros países entenderam? A gente precisa ter cuidados no momento de publicizar isso. Não é não falar. E hoje eu estava pensando nisso, porque tinha uma notícia no jornal sobre aquele caso da menina. Não sei se você lembra daquela menina de 3 anos, Madeleine, que sumiu em Portugal. E agora acharam uma pessoa que é um alemão, que está preso na Alemanha por tráfico de drogas. E o procurador, o promotor, estava dando uma entrevista. E ele falou, olha, a gente teve muito avanço e entendemos que é muito provável que ele seja o autor desse crime. E aí o jornalista falou assim, tá, mas que avanço? Ele falou assim, eu não posso falar. Entendeu? Sim. Porque ele sabe que ele está fazendo alguma coisa que ele não pode falar. Então, que ele tem regra. Então, a gente precisa ter regra, essa regra precisa ser seguida. E não só para quem está atuando com a justiça, como também para a grande mídia. Não é limitar, Sol, não é limitar. É por critério para que um direito não atrapalhe o outro. Eu tenho direito de ser inocente até que eu considere outra coisa. Por que a minha foto algemada precisa aparecer desse jeito no jornal? Além do que, por exemplo, eu tenho o direito de não ter o meu nome apresentado como processo, entendeu? Fazer algumas coisas assim. Eu acho que seria muito bom para o Brasil se a gente fizesse isso. Sim, porque a gente começa a ter quase aquilo que a gente falou no início, quase uma crucificação em praça pública, né? Ah, porque talvez tenha sido, porque existe alguns indícios, mas é até ali interessante, né, nesse trecho do livro também, que ele fala que acontece um bumerangue, né? É jogado indícios do crime para a população, né? Vaza assim para as pessoas, para o povo já condena, e aí traz essa pressão condenatória de volta para a justiça, e aí começa a gerar aquela pressão, né? E aí ele cita até a discussão aí da segunda instância e tal, e como isso tudo assim, não deveria nem ser questionado, né? Vai sofrendo pressões públicas, né? Exato. E aí a justiça começa a trabalhar de acordo com opiniões populares, né? Ao invés de trabalhar de acordo com as leis e com a Constituição. Exato. E falta, ao mesmo tempo que falta nas pessoas um conhecimento mínimo do que pelo menos da nossa Constituição, né? Que esse é o ponto base do nosso projeto. Falta um conhecimento mínimo da Constituição, que é a base de tudo. De como esse sistema está construído, né? Só porque quando você entende as pontas, você acaba faz sentido, né? A nossa Constituição é uma Constituição que uma Constituição bem construída, né? Então, sim, pode ser que muita coisa de lá não tenha sido concretizada. Ou tem outros defeitos. Não estou falando que ela é perfeita. Mas a gente tem um sistema bem construído. A gente precisa fazer com que ele falhe, com que ele aconteça na realidade, né? Sim. Sim, e acho que isso só acontece também quando a gente tiver isso como base, sabe, educacional. Se você já tem uma base da sua Constituição né, dentro da sua base educacional, né, da educação, dentro, sei lá, desde o início
do fundamental, assim, você já pode trazer princípios de cidadania, né? Essa questão do olhar para o outro. Você vai construindo um senso de comunidade, Sim, com né? certeza. A gente tinha, na minha época, que eu já tô mais velha, mas a gente tinha a educação moral e cívica. E foi tirada, né? Foi tirada. Isso foi tirado. Era muito chato, às vezes a gente brigava, mas pelo menos você tinha um pouco de ideia das coisas, né? De como as coisas funcionavam. Sim, Muito eu bom. acho uma pena. Legal, Má, obrigada, viu? Deixa Obrigada eu a ver se alguém tem você. mais alguma pergunta. Eu acho que teve um Acho que o amigo povo. meu aqui que perguntou assim, só como quebrar esse ciclo de ódio. Essa é uma pergunta complexa, né? Então, eu vou ousar responder essa pergunta, que é complexa, mas eu vejo que para quebrar esse ciclo de ódio, a gente precisa expandir a cultura do outro é igual a você. Então, não adianta você odiar o outro, porque você vai estar odiando você mesmo. Então, assim, a gente tem que expandir, acho que essa ideia, essa cultura. Fazer com que as pessoas. Eu brinco assim, né? Quando os irmãos estão brigando, a minha mãe fazia isso. Quando os irmãos estavam brigando, ela colocava os dois juntos e ficava obrigando a ficar juntos, sabe? Porque daí não tinha como. Então, acho que é um pouco isso, assim, tipo, vamos ficar os dois fechadinhos no quarto aí, para vocês verem que vocês vão ter que se entender. Então, é um pouco assim, vamos ficar junto, entendeu? Vamos falar, vamos conversar, vamos colocar isso na mesa. Porque eu acho que é isso que vai. E às vezes eu também fico pensando, às vezes uma pessoa vem com um discurso de ódio muito potente, e aí você fala uma coisa assim, tipo, olha, espera um pouquinho, ó, escuta o que você está falando, pensa bem. Então, sabe, eu acho que vale a gente fazer um pouco esse exercício no dia a dia. Porque eu acho que muita ação de ódio vai recuar se a gente É, começar a colocar isso. E é um trabalho de formiguinha, né? Tem que ir aos poucos. é. É um trabalho de formiguinha, exatamente. Né? Nossa, excelente. Muito Muito bom. Super obrigada. obrigada. Parabéns pelo seu canal, pelo projeto, pelas lives, porque isso é realmente o trabalho de formiguinha que a gente precisa. Então, muito obrigada por dedicarem a isso, vocês, esse trabalho maravilhoso. E vamos continuar, né? Sigamos juntos. Chegamos juntos. Gostaríamos de ter, somos três, gostaríamos de ter você mais uma vez aqui Ah, numa outra pode falar. Vai oportunidade. falando os temas aí, a gente faz. A Eu gente vai adoro falar, destrinchando. conversar comigo mesmo. Ai, legal, gostoso. Tá Muito bom? obrigada, Marina. Boa noite para você. Obrigada E a obrigada, você. Tiago, também, que nos permitiu, né, fez o meio de campo para Verdade. a gente se conhecer. Muito bom. Um E abraço e boa noite para todo mundo. outro. Boa noite para todos também. Tchau, Tchau. tchau.